Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Torquato, para quem não me conhece eu sou jornalista e ministro algumas disciplinas no curso de jornalismo da UFO, entre elas fotojornalismo, e é por isso que o Cacos me convidou para fazer esses vídeos com algumas dicas de fotografia que eu espero que ajudem vocês no concurso de fotografia que eles estão lançando. Então vamos lá, primeira dica, fotografe com luz natural, tanto para quem vai fotografar com uma câmera profissional, uma DSLR, ou para quem vai fotografar com o celular. É legal a gente evitar o flash da câmera, o flash do smartphone, porque normalmente eles deixam a fotografia artificial. Então prefiram a luz natural, a luz do sol. Mas não é qualquer horário, tá, gente? Prefiram de manhãzinha e no fim da tarde, porque nesses horários o sol está mais distante da gente, então a gente tem raios mais indiretos. Quando a gente está por volta de meio-dia, os raios do sol estão muito diretamente atingindo a gente e aí a gente tem a criação de sombras muito duras. Aqui a gente fala sombras marcadas, né? Então é legal evitar esse horário do meio-dia, também o início da tarde, e preferir de manhãzinha e no fim da tarde. No fim da tarde, nesses dias frios que a gente está tendo, a luz tá linda, né? A chamada golden hour. Então essa é a minha primeira dica, evitar luzes artificiais, a não ser que vocês queiram fazer algum outro tipo de fotografia, vamos dizer, mais abstrata, com alguma luz que vai envolver, sei lá, a luz da TV, de um outro celular, de um tablet, que é legal também, mas para a maioria das fotografias prefiram luz natural, luz do sol e nesses horários que eu comentei, tá? Segunda dica, composição. E aí, composição tem um monte de coisa que a gente pode falar, mas eu gosto de dizer sempre da primeira regrinha que os alunos que fizeram fotojornalismo comigo já sabem, que é a regra dos terços. O que é a regra dos terços? A gente divide a nossa tela em duas linhas horizontais e duas linhas verticais, e na interseção dessas linhas, nos quatro pontinhos onde essas linhas se encontram, a gente coloca os nossos objetos, ou as pessoas, ou os animais de interesse naquela fotografia. E aí a gente pode preencher com um objeto, um motivo só em um desses pontos, ou em dois desses pontos, ou mais desses pontos, mas é interessante organizar a nossa cena, compor a nossa cena pensando nesses pontos. O que isso traz? Isso traz um certo desequilíbrio para a fotografia. E aí, quando o nosso observador vai olhar essa imagem, ele percorre toda a fotografia passando por esses pontos. E é um jeito também, né, gente, de deixar a nossa fotografia mais profissional, digamos assim, porque evita de deixar sempre a pessoa no meio da foto, como a gente diz que são fotografias amadoras, sempre o motivo principal está no centro, né? Então essa regra dos terços vale para isso. E para facilitar, é só habilitar a grelha do seu celular ou da câmera que vai mostrar certinho onde estão esses pontos. E com o tempo também a gente se acostuma e aí nem precisa mais desse recurso, tá? Mas nem sempre a gente precisa fazer fotos enquadrando os nossos objetos, os nossos modelos nessa regra dos terços. Em algumas situações é legal a gente colocar o nosso objeto principal, a pessoa, no centro mesmo. E em qual situação que a gente faz isso? A gente faz isso principalmente em cenas que são simétricas ou bastante parecidas nos dois lados, ou né, em todos os lados da cena. Então eu fiz essa imagem da lua, tentei posicionar no centro entre dois prédios, na verdade é dentro do condomínio onde eu moro, né, que tem duas torres. Então dá para vocês verem que nessa situação é importante fazer uma foto simétrica e colocar o objeto no centro. Em outras várias situações também é legal fazer isso, tá? Então não é proibido colocar no centro, mas é legal que tenha um motivo específico para isso. Além disso, existem outras regras de composição que seguem as linhas.
A principal delas é a linha do horizonte. Quando a gente vai fotografar, por exemplo, a janela de fora da nossa casa, do nosso apartamento, é importante que a gente posicione a câmera e o celular de forma que a linha do horizonte esteja certinha. A gente não deixar essa linha do horizonte torta, digamos assim, porque dá uma sensação de incômodo para quem vai olhar a foto depois, tá? A não ser que seja uma foto muito abstrata, que vocês queiram passar um outro tipo de mensagem com a foto, aí a gente deixa o horizonte torto, mas na maioria das vezes a gente segue a linha do horizonte, tá? E falando em linhas também, a gente pode aproveitar para encontrar composições que ficam interessantes porque a gente segue as linhas. Tanto linhas imaginárias, por exemplo, uma linha de um olhar entre uma pessoa e outra, quanto linhas físicas mesmo, que existem. Por exemplo, na minha garagem tem várias linhas, então eu fotografei vários momentos, tipo linhas na parede, linhas no chão, e são fotos interessantes, a composição fica interessante. Agora, quando forem linhas diagonais, é bacana que a gente coloque o início dessa diagonal e o fim sempre nos cantinhos da fotografia, para também dar um equilíbrio. Mas é claro, gente, que isso tudo é dica, mas se quiser quebrar também, não é porque tá uma linha diagonal fora do lugar que a foto não vai ser legal, não, né? Tem casos e casos. Além disso, gente, além da composição ficar interessante, quando a gente usa essas linhas, a gente pode usar as linhas para levar o interesse do observador para algum lugar. Então, se a gente tem, eu quero focar no objeto X e eu tenho uma linha que leva esse objeto, então eu vou me posicionar, vou enquadrar de um jeito que eu consiga mostrar isso, tá bom? Mas existem várias outras regras de composição. Uma importante também é prestar atenção no fundo, no background da fotografia. O que tem no fundo daquilo que você quer fotografar que tá te atrapalhando, né? Que não seria legal aparecer. Então tem alguns jeitos de a gente não evidenciar esse fundo, como por exemplo uma pequena profundidade de campo, mas isso eu falo no outro vídeo. E também dá para mudar de direção, mudar de lugar, porque aí você não deixa a sua fotografia confusa. Além disso, tem outras regras de composição. Eu vou deixar aqui no link um vídeo do fotógrafo Steve McCurry, é um videozinho rápido, que tem algumas regras de composição muito interessantes, que falam de padrões, textura, que vocês podem também pegar ideias, tá? Até o próximo vídeo!